Já está valendo no Brasil a Lei Geral do Esporte. Ela regulamenta a prática desportiva no país e consolida a atividade em um único conjunto de normas. A repórter Evne Araújo explica para a gente as novidades trazidas pela legislação. A Lei Geral define o esporte como atividade de alto interesse social. Ela determina que a exploração e a gestão sejam guiadas por princípios de transparência financeira, moralidade e responsabilidade social de dirigentes. A legislação institui um sistema nacional para fortalecer organizações que reconheçam o esporte como fator de desenvolvimento humano e contribuam para democratizar o acesso das pessoas às práticas esportivas. Segundo a ministra do Esporte, Ana Moser, a lei é uma antiga demanda da categoria e foi amplamente debatida. É uma construção de décadas, né, de conferências nacionais e um texto que está tramitando no Congresso há mais de 6 anos. Então, é uma grande expectativa para todo o setor. Estabelece uma estrutura formalizada, institucionalizada para o esporte, com responsabilidades da União, dos estados, dos municípios, uma previsão de formalização do esporte nas suas várias dimensões, né? O texto determina a isonomia nos valores pagos a atletas ou para-atletas, homens e mulheres, nas premiações concedidas nas competições. Outro ponto tratado é o pagamento da Bolsa Atleta. As organizações esportivas que receberem os recursos precisam estar regulares com relação às obrigações fiscais e trabalhistas. A fiscalização vai ficar a cargo do Tribunal de Contas da União. Segundo a legislação, o limite de dedução do imposto de renda para pessoas físicas interessadas em colaborar para o esporte é de 7%. Já para empresas vai passar de 3% para 4%. A condição para isso é que o apoio ao projeto promova inclusão social por meio de práticas esportivas, de preferência em comunidades em situação de vulnerabilidade social. A Lei Geral do Esporte determina multa para torcedores que praticarem racismo, sexismo, xenofobia ou homofobia nos estádios. Além disso, torcidas organizadas que tiverem condutas discriminatórias podem ficar impedidas de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 5 anos. E agora, para repercutir o assunto, eu converso ao vivo aqui no estúdio da TV Justiça com o advogado Ian Santos Teixeira. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como acompanhamos na reportagem, a Lei Geral ela traz esse espírito, né, da transparência, da impessoalidade, de valores no esporte, né? E nós finalizamos a reportagem da Evne aqui falando sobre o racismo, esse caso que chamou a atenção do Brasil e do mundo, do Vinícius Júnior e tantos outros, né, que chamam a atenção, que infelizmente ainda acontecem. A legislação, na avaliação do senhor, combate com rigor essas práticas de racismo, intolerância? Primeiro ponto, eu acho que entender a nova Lei Geral do Esporte é entender toda a estrutura escalonada que ela estabelece. Estabelece série de princípios e desses princípios prescreve regras que serão para esses princípios terem eficácia. Esses princípios são de toda a ordem: isonomia, liberdade e também a democratização do esporte. Com isso, aplica também sanções para quem violar esses princípios e, de forma mais específica, a questão do racismo e a discriminação. A lei traz diversos elementos importantes, com a criminalização mais contundente, mais bem específica, a questão dos esportes, só que por uma questão de iniciativa, houve o veto da autoridade nacional que iria aplicar leis àquelas pessoas e àquelas instituições que violassem esses princípios e essas regras. E o presidente Lula já afirmou que vai encaminhar um projeto de lei para que não tenha esse vácuo legislativo e, com isso, a gente possa, quem sabe, num futuro não tão distante, acabar com essas atitudes, enfim, que, infelizmente, rodaram o mundo inteiro e que
acabam sendo comuns. Porque aí precisa ter uma espécie de uma agência reguladora, de um órgão, né, para poder efetuar essa sanção. E aí veio com vetos, foram vários vetos do presidente da República, mais de 100, mas que alguns vetos virão com uma nova roupagem, uma nova regulamentação que já deve estar para sair. Lei Pelé, inclusive, também ficou de fora, né, doutor? Ficou. A Lei Pelé é a lei de incentivo ao esporte. Há uma coerência nos vetos, por uma questão de lei orçamentária e também na questão de condicionalidades formais de vício de iniciativa. A grande questão é como combater essa violência e combater esse racismo. Eu acho que quando a gente pensa na questão do esporte, especialmente do futebol, a Inglaterra vem na nossa cabeça, que hoje a Premier League é a maior liga em termos financeiros e também todos aqueles casos de hooligan, que teve filmes, etc., também questão Hollywood, a gente vê que a resposta foi efetiva. A resposta da Inglaterra foi diferente da lei. A lei, ela estabeleceu, na verdade, multa e também a criminalização. A multa, como a gente apontou, foi vetada por conta estava vinculada à autoridade nacional. Eu acho que esse é um bom momento, já que o presidente vai encaminhar um novo projeto de lei, para pensar como que no mundo essas respostas foram colocadas. Na Inglaterra, hoje, se especializa muito na questão de inteligência, mais do que a criminalização. E também você bane determinadas pessoas que estão vinculadas a cânticos discriminatórios, racistas e também violentos, por de 3 a 5 anos, e se forem condenados na justiça por crimes mais graves, eles podem ficar de 6 a 10 anos sem poder pisar no estádio. A gente estava falando aqui de intolerância e racismo, então vamos pegar o gancho para esse tema sensível que é violência, né? A gente já debate no Brasil há muitos anos violência nos estádios. Nas últimas 2 semanas tivemos episódios tristes, né, relacionados a rojões, sinalizadores que foram jogados no campo durante a partida. Uma partida precisou ser interrompida, inclusive, antes do tempo, né, previsto, porque ali o Estado não tinha segurança adequada para os jogadores, né? O senhor acha que esse arcabouço jurídico, a nova lei, ela traz mecanismos para a gente poder avançar nessa questão? Ou, de novo, o senhor traz o exemplo da Inglaterra? Eu acho que traz mecanismos, mas os mecanismos não vão ser eficientes da forma que estão hoje. Eu acho que o novo projeto de lei vai ser interessante. E acho, inclusive, que a Associação de Torcedores Organizados suscitaram uma reflexão que acho interessante, que a lei coloca uma responsabilização objetiva e solidária para a torcida organizada, seus dirigentes e membros, quando determinado membro praticar determinada atitude que seja vedada pela lei. Acredito que isso vai ser questionado com constitucionalidade, até porque... o que é na prática? Punir toda a torcida, é isso? Pode punir toda a torcida. Então, se um determinado torcedor está no meio da torcida organizada e ele joga uma moeda em campo, machuca um jogador, poderá ser responsabilizada civilmente a torcida organizada e seus dirigentes, de forma solidária e objetiva. Ou seja, não precisa nem comprovar a culpa daquele dirigente e nem, vamos dizer, individualizar aquele torcedor específico. Rapidinho, para a gente finalizar, a gente precisa também avançar no que se refere a políticas públicas, à educação, exato, porque a gente está falando muito de questões estruturais, né? Violência, comportamentos. O senhor acha que, paralelo à lei geral, e a lei geral versa sobre isso também, né? Participação de todos os atores envolvidos, Ministério Público, sociedade, enfim. Eu acredito que esse é o principal ponto da lei geral, que é muito interessante, que é a forma de democratização e de colocar toda a sociedade participando, entendendo que o esporte é uma questão social multifacetada, que envolve saúde, educação, enfim, acesso até mesmo às coisas, a questões familiares. A lei é muito bem escrita, é muito bem estruturada dessa forma. E acredito, da forma que está colocada, participação feminina, participação com pessoas com deficiência, ela tende a suscitar um ambiente de maior crítica social e também para fazer uma modificação social para a gente não ver esses episódios que a gente começou, como você citou no início do programa. Maravilha, doutor Ian, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado. Viu? Boa tarde para o senhor, até a próxima.